Hoje estamos entrando nesta enorme propriedade do castelo. Já foi lar de reis franceses, da aristocracia e da família de um milionário dos Estados Unidos. Mas como eles conseguiram abrir mão de toda essa grandiosidade? É isso que viemos descobrir hoje. Vamos explorar esse lugar incrível. Neste vídeo, estou explorando um dos maiores castelos que já vi na França até agora. Isso é tão grandioso. Acho que daria para abrigar a vila inteira dentro deste lugar. Pessoal, olhem esse buraco. Tem uma escada descendo. Olhem essa parede enorme aqui. Ela cerca completamente uma estrutura fortificada muito antiga e grande que vamos visitar hoje. Primeiro, para se aproximar desse lugar, é preciso dar um jeito de passar por cima do muro. Voilà! Tudo o que você vê aqui costumava ser o terreno do castelo abandonado que vamos explorar hoje. Um castelo que remonta ao século XVI. Construído durante a ascensão da família Bourbon-Montpensier, esta propriedade já foi muito maior do que o que resta hoje. Séculos depois, essas alas são apenas os restos de uma residência principesca muito maior que já esteve aqui em toda a sua grandiosidade. Este lugar guarda muita história e é um dos maiores castelos abandonados que já explorei neste canal. Este castelo guarda muito mais do que apenas história antiga, porque o que você está prestes a ver lá dentro são grandes salões, vestígios pessoais e o mistério de por que seus ricos proprietários americanos abandonaram tudo isso. E esse mistério só se aprofunda daqui para frente. É melhor você se preparar para essa, já que essa com certeza vai ser inesquecível. À distância, atrás das árvores, ali você pode ver outro prédio que antigamente era a casa da empregada, dos criados, dos jardineiros que cuidavam de toda essa propriedade, com hectares e hectares de extensão. Atrás dessas árvores altas ali, as primeiras estruturas imponentes começam a aparecer. Eu sei que já exploramos muitos castelos abandonados neste canal, mas não tenho certeza se já filmei um castelo de verdade como este. Fortificado, cercado por fossos, e só pelo tamanho da estrutura e da propriedade, ele já é totalmente diferente dos outros. Então eu acho que o prédio que você vê ali, bem perto do muro, costumava ser a casa do guarda. Olha como a luz do amanhecer está se espalhando pelo campo. Ah, aí está, pessoal. Estamos vendo a primeira fachada do castelo. É simplesmente difícil de acreditar como algo assim acaba sendo deixado para trás. Uau! Nós temos todo o fosso na frente. A ponte de pedra ali, levando à porta principal deste lado do prédio. Havia a ponte de pedra. Imagine todas as famílias da aristocracia que devem ter passado por essa ponte para passar por essas altas portas de pedra. As colunas, as esculturas,
até mesmo um brasão heráldico da família ali em cima. Mesmo antes de entrar, este lugar foi construído para transmitir uma mensagem. Que lugar impressionante! E ainda nem entramos. A ponte, o brasão da família e até o lema acima da porta, falando de terror e morte, tudo mostra que esta propriedade foi feita para transmitir poder e medo. E o castelo nem é o edifício mais histórico que temos para ver nesta propriedade. Aparentemente, ainda existe uma capela muito antiga dedicada a um santo, uma das 7 que ainda existem hoje no mundo. Não tenho certeza se podemos entrar lá, mas também faz parte da propriedade que vamos explorar agora antes de entrarmos no castelo. Tem outro rio enorme aqui. Bem, na verdade, agora é um pântano. Vamos chegar ao pátio interno desta grande propriedade. Também podemos ver a capela ali à distância. Mas vamos por partes. Ah, olha isso. Meu Deus do céu. Olhem isso, pessoal. Este jardim costumava ser cuidadosamente mantido. Você consegue imaginar isso? Mas simplesmente em todo lugar. As ervas daninhas estão crescendo entre as lajotas de pedra deste pátio interno. Agora, como uma propriedade tão digna, tão importante para a história deste país, acabar do jeito que estamos vendo agora, eu ainda não sei a resposta para essa pergunta. Mas deixa eu te contar um pouco mais sobre o que eu sei até agora. A história deste castelo remonta a linhagens nobres e conexões reais. Mas para entender por que ele está assim hoje, precisamos olhar para seus proprietários mais recentes. Na verdade, ele foi adquirido por uma família americana nos anos 2000 e eles realmente gastaram muito dinheiro e fizeram muitos investimentos para restaurar esta propriedade ao seu antigo esplendor. Agora, essa família era formada por Sean e Bernard Cole, um casal americano rico que não via este castelo apenas como mais uma propriedade. Para John, este castelo virou um projeto pelo qual ele era verdadeiramente apaixonado. Algo em que investiram, viveram e tentaram trazer de volta à vida. Por isso, o que aconteceu depois parece tão difícil de entender. Aparentemente, os moradores locais estão furiosos agora, porque já faz 3 anos desde que pararam de pagar funcionários assalariados para manter a propriedade e a deixaram abandonada desde então. E é aí que a história se torna ainda mais difícil de compreender. Porque até bem recentemente, este castelo não era de forma alguma uma ruína interditada. Este lugar costumava estar aberto para visitas guiadas. Então, este não era apenas um castelo mantido a portas fechadas. Era um lugar que as pessoas ainda podiam conhecer de perto. E quando algo tão visível começa a desmoronar, a história se torna maior do que apenas uma família. E agora o Estado realmente iniciou um processo de desapropriação contra eles. Porque o Estado também não está satisfeito. Eles estão deixando um importante patrimônio francês se arruinar desse jeito. Vamos primeiro dar uma olhada na Casa das Carruagens. As entradas são tão grandiosas
com as colunas e pray. Tenho quase certeza de que isso costumava ser a casa das carruagens na sua época de ouro. Ali, os cavalos ficavam quando saíam para cavalgar. Eles partiam desses estábulos, portas de madeira bem aqui. Veja como essa tábua está cedendo. Não confio nisso. Não, isso está caindo aos pedaços, pessoal. Eu tenho que sair daqui. Melhor deixar pra lá, era suspeito demais. Provavelmente era só um depósito no sótão. Agora, antes de eu ir para a ala principal e explorar todos os cômodos escondidos lá dentro, primeiro quero ver se consigo chegar mais perto da capela que fica na mesma propriedade. Mas isso envolve um certo risco. Como há um portão voltado para a rua, as pessoas podem acabar me vendo. Mas antes de tentar isso, outra porta ao lado da cocheira chama minha atenção. Parece uma parte secundária, onde eles também costumavam manter alguns cavalos. Ela continua de um banheiro para outro cômodo aqui. Mas isso tudo parece vazio. Em contraste com o castelo que vamos ver, que ainda está completamente mobiliado. Ah, mas esta é uma antiga vista aérea da propriedade. Temos a propriedade principal do castelo aqui, com a capela dentro da própria propriedade. Atualmente estamos bem aqui. Viemos deste lado, passamos pela muralha, seguimos aquela estrada e fomos para este lado, onde o fosso está localizado no rio. Então vou tentar ver se consigo ir daqui até a capela, mas nem tenho certeza se há algum ponto de entrada para entrar na capela. Mas acho que pelo menos vale a pena tentar. Está muito tomado pelo mato aqui. Na verdade, eu consegui chegar mais perto da capela agora. Eu realmente duvido que a capela vai estar aberta, mas pelo menos conseguimos dar uma olhada mais de perto no exterior dela, nesse caso. Uau! Esta é a mesma capela de Champigny, e de muitas maneiras é a verdadeira joia de toda a propriedade. Lindo, pessoal. Uma peça verdadeiramente esquecida do patrimônio. Foi construída para Vizimion para a família Bourbon-Montpensier. Tornou-se a capela ligada ao local de sepultamento deles e sobreviveu mesmo depois que o castelo original ao seu redor foi destruído. Olhe para essas portas. Ainda mais notável é que grande parte dos vitrais do século XVI ainda está aqui. Após tentar a porta principal, posso dizer que está fechada. Ainda assim, sigo esperançoso em relação às duas portas laterais. Uau! Julgando pelas teias de aranha, essa aqui também vai estar definitivamente fechada. Mas olha só todos esses arcos lindos. Do outro lado, há um corredor semelhante com uma última porta para verificar. Infelizmente, nada de sorte por aqui, mas vamos tentar a sorte naquele grande castelo.
E é isso que perdemos do interior da capela. Eu pesquisei um pouco e faz sentido que não pudéssemos entrar na capela, porque aparentemente ela ainda contém os túmulos dos reis franceses. Fico feliz que esse lugar esteja protegido. Vamos caminhar por essa vegetação densa. Arbustos espinhosos e silvas. Vou mostrar rapidamente essa parte para você. Daqui a pouco vou explorar esta torre do castelo e me deparar com algumas surpresas. Uau! Não acredito nisso. Ainda tem até um carro lá, completamente coberto de poeira. Estou vendo uma porta aberta aqui. Mas parece claramente que eles começaram a reformar por aqui. Lareira antiga e bonita também. Vamos ver aonde as escadas nos levam. Saídas de ventilação nos degraus. Uau! Ok, então vou mostrar rapidamente essa parte para você. Você pode ver que folhas foram sopradas para dentro. A tinta está toda descascando. Já foi um pequeno escritório. Provavelmente alguém trabalhou aqui durante alguma administração. Na verdade, eram Bernard e Jean Carl, um casal dos Estados Unidos. Extremamente ricos. Eles até conheceram membros da realeza, provavelmente eram amigos da realeza. Vamos ver fotos disso mais tarde também, mas as conexões deles não parecem parar apenas na realeza. Os nomes deles também aparecem nos documentos divulgados do caso Epstein, inclusive em um e-mail comercial enviado diretamente para Jeffrey. Bernard foi descrito lá como um advogado rico e John como alguém extremamente protetor da reputação da família. Agora, até onde essas conexões realmente foram ainda não está claro, mas elas tornam a história em torno desta propriedade ainda mais complicada. Uau! Vamos descer. Antes de entrarmos nessa construção do torreão, primeiro quero ir bem ali. Isso com certeza já foi outro celeiro um dia. Ainda cheira a celeiro também. Feno costumava ficar lá dentro. Ah, mas olha,
Provavelmente usavam isso para dirigir pela propriedade também, quando faziam os passeios guiados. Ainda não conferi essa porta. Tem tanta coisa para ver nesse lugar. É enorme. Uau, olha isso. Todas essas garrafinhas pequenas talvez sejam amostras de vinho ou algo assim. Esses ganchos me lembram ganchos de açougueiro. Para que você acha que serviam essas garrafas? É só deixar nos comentários. É hora de entrar na torre. Ah, está com um cheiro bem mofado aqui. Banheiros à esquerda, bem ali tem banheiros. Isso provavelmente era uma parte aberta à visita guiada que eles ofereciam. Gaveau Paris, piano vertical. Linda lareira antiga de pedra. Completamente queimada por dentro. Não acredito nisso. Galera, olhem esse buraco ali, tem uma escada descendo. É uma queda pequena, porque as escadas desabaram. Eu tenho que dar uma olhada nisso. De jeito nenhum. Isso aqui era uma adega. Que loucura. Champagne Jacques Courson. Eles definitivamente levavam uma vida luxuosa de gente muito rica. Vamos tentar sair rastejando de novo. Agora tem essa velha escadaria de pedra, subindo em espiral até o topo da torre. As pedras são claramente antigas. Tem um cômodo aqui. Tá? Temos o primeiro quarto. Um pequeno lustre pendurado no teto de madeira. Pequenos criados mudos com tampo de mármore. Ainda é um armário bonito também. E um banheiro aqui. Agora, essa porta na verdade conecta com aquela varanda de madeira por onde acabamos de passar. Vamos continuar subindo por essa majestosa escada em espiral. Trancada. Agora vamos ver o que temos aqui. Outro banheiro? Os restos de um antigo quarto, eu acho. Uau, este é um quarto muito bonito. Ainda completamente intocado. E também um acabamento de madeira nas paredes e no teto. Não acredito. Podemos até subir essas escadas e continua. O que tem aqui? Banheiro minúsculo. Galera, podemos ir ainda mais alto.
Agora estamos realmente no topo da torre. E vocês podem ver o design maravilhoso da estrutura com todas essas vigas de madeira. Se eu apontar para o teto, vocês verão claramente todos os pontos de vazamento que a propriedade vem sofrendo. Então eu entendo os moradores locais. Eles só estão preocupados que este lugar vá desabar. E eu acho que o Estado também respeita as preocupações deles e compartilha dessas preocupações. Vamos descer uma escada em espiral e então acho que vamos realmente explorar a ala central do castelo. E vamos ter muita coisa para ver e explorar lá, porque essa também é a parte principal residencial, com muitos e muitos quartos. Então estamos de volta no andar de baixo. Neste pequeno pátio interno aqui, vamos voltar por onde viemos, eu acho. Mesmo não sendo como eram os buracos, eram usados naquela época para defender a estrutura de inimigos invasores. No segundo século, um acampamento romano foi construído exatamente neste local, e com o passar de 1000 anos, o acampamento romano deu lugar a algo novo. Um castelo medieval. Mas a história realmente mudou no ano de 1508, quando Luís I e Luísa de Bourbon-Montpensier começaram a construir uma nova e grandiosa residência aqui. Por um tempo, este castelo se tornou a sede de uma das grandes famílias nobres da França. Mas então tudo mudou. Depois que Maria de Bourbon se casou com Gastão d'Orléans, irmão do rei Luís XIII, ela morreu apenas um ano depois, durante o parto. O que se seguiu foi uma luta pelo poder, e o cardeal Richelieu mandou destruir o castelo renascentista original. Apenas uma parte dele sobreviveu. Anos depois, a filha de Marie recuperou as propriedades. Mas, em vez de reconstruir o luxuoso castelo, ela transformou as cocheiras reais sobreviventes em uma residência. E esse é o edifício que ainda está de pé aqui hoje. Vamos seguir o tapete vermelho que se estende por todo o caminho. Até o final do corredor aqui. Nós subimos por esses degraus, só para você se orientar. Foi dali que viemos antes, quando entramos nesta ala do castelo. Jean de Pompadour. Ah! Meu Deus, isso ainda parece muito limpo. Isso parece quase pronto para mudar. Uma lareira de mármore arrumada, ainda com lenha queimando até na frente. E olha isso. Isso aqui é uma curiosidade interessante. Aqui podemos ver o Sr. Bernard e a Sra. Giancarlo. E eles realmente moravam lá, como você pode ver. Mas eles também realizaram o casamento da filha deles aqui. Eles caminharam pelos tapetes vermelhos um dia. Viveram uma vida gloriosa. E talvez ainda vivam, mas simplesmente não se importam mais com esta propriedade. Agora, o casamento da filha deles, que na verdade foi realizado na Capela dos Santos, na verdade não saiu como o esperado. Porque em vez de terminar em celebração,
O casamento da filha mais velha deles acabou indo parar no tribunal. O organizador do casamento depois cobrou $340 mil em contas não pagas e exigiu mais $1.400.000 em indenização, transformando o que deveria ter sido um evento de conto de fadas em uma disputa judicial pública e colocar ao lado da ligação comercial que já havíamos descoberto nos arquivos de Epstein. Ficou claro que a história em torno das ligações estava começando a se transformar em algo muito mais incomum. Uma que só ficou mais estranha a partir daqui. Agora vamos continuar. Aquele quarto duplo tinha, é claro, um banheiro privativo com bastante espaço. O papel higiênico ainda está nos suportes. Você realmente se pergunta por que eles nunca voltaram aqui. Mas talvez simplesmente fosse caro demais. Aqui podemos ver o Sr. Berna junto com sua filha e um cavalo. E é a mesma filha que se casou na Capela dos Santos, sobre a qual você acabou de ouvir toda a história. O fato de haver todas essas fotos realmente me faz pensar que esses quartos não eram alugados e eram mesmo usados pelo casal. Agora, na verdade, passamos por essas duas portas enquanto atravessávamos o cômodo. E dá para ver que ainda há etiquetas e tudo mais aqui. Anotações em inglês, com francês escrito embaixo para a equipe francesa que eles costumavam ter. Vamos subir os degraus agora. Degraus de veludo vermelho. Entramos em um corredor muito alto. Uau! Olha esse banheiro. Parece tão luxuoso. Você pode ver claramente a oxidação e todos os produtos de higiene usados pelos americanos. Ainda estão todos nas prateleiras. Bizarro. Eles tinham chuveiro aqui. E todas as placas de mármore no chão. Era um guarda-roupa pequeno. Eles até deixaram roupas e sapatos no chão. E aí, ligado a esse banheiro, eles tinham um quarto muito espaçoso, cortinas rosas, papel de parede claro, outra lareira de mármore que um dia manteve esse quarto aquecido. Mas aqui? Eles quebraram a parede e encontraram um cofre dentro. Não acredito. E ainda está fechado. Quem sabe que tesouros ainda estão escondidos aqui dentro? Incrível. Eles fizeram todo esse esforço para quebrar a parede e nem conseguiram abrir o cofre. Agora, a cama estava aqui, mas tem muita bagunça no momento. Ainda temos muitos filmes que eles costumavam gostar. E muitos outros itens pessoais ainda estão lá. Se olhar para o teto, verá que a tinta está começando a descascar. Acho que era outro armário embutido para jogos. Minha voz soa tão oca aqui. Faz sentido porque olha só o que tem na minha frente. Outro corredor muito longo à frente.
Temos mais uma escada em espiral aqui, mas antes de ir para várias partes diferentes de uma vez, vamos fazer tudo passo a passo, porque posso acabar me perdendo aqui. Ao irmos ao próximo cômodo, passamos por esse corredor muito mofado. As manchas pretas que você vê nas paredes são todas de mofo preto. Pode levar anos novamente até que alguém esteja disposto a investir dinheiro e recursos para restaurar isso. Enquanto exploro todos esses espaços elegantes, fico me perguntando como alguém poderia simplesmente abandonar isso. E adicionar outro quarto espaçoso, onde a família e seus membros costumavam dormir. Mas você tem que imaginar que alguns quartos provavelmente eram usados para dormir antigamente por reis franceses e seus descendentes. Então acho que é seguro concluir que estamos explorando um antigo castelo da realeza francesa, agora simplesmente deixado para se deteriorar. E a paixão deles pela grandiosidade é evidente em cada centímetro do espaço. Então, o cômodo de onde acabamos de sair, eu acho, ou esse é outro cômodo? Não, esse é outro cômodo. Capitão Fracas. Provavelmente também é um quarto. E sim, é mesmo. Uau. Outro quarto com 2 camas de solteiro. E este aqui também ainda parece tão limpo. Eu até passaria a noite aqui sem me incomodar. O casal novamente com 2 de suas outras filhas. Parece que isso é em algum lugar no Reino Unido. Nem sei por que a janela está aberta aqui, mas vamos tentar desacelerar o processo de deterioração por um tempo. Um quarto com 2 camas de solteiro tão maravilhoso. E mesmo que tenhamos vindo por aquela porta, vejo outro corredor aqui. Claro, aquele quarto com 2 camas de solteiro também tinha o seu próprio banheiro aqui. E com tanto espaço, quase todos os cômodos são muito espaçosos e convenientemente equipados e localizados próximos aos quartos. Ainda assim, não vou passar por essa porta agora, porque eu acredito que ainda tem mais um andar acima de nós. Então, estamos de volta naquele longo corredor com o tapete vermelho e eu estava certo. Nós vimos antes aquela escada em espiral e eu acho que essa antiga escada de madeira em espiral também leva para na mesma área. Uau! Baús muito antigos. Railway Express Agency, diz Columbus, Ohio. Mais escudos heráldicos pintados. Provavelmente usados para a decoração das visitas guiadas que eles costumavam organizar. Ainda tem um rádio. Uau! Acredito que as caixas de som estejam aqui embaixo.
Ah, aí está. Outro vaso sanitário. Não sei se você está contando, mas acho que já vi mais de 12 vasos sanitários ou algo assim. Acho que era um quarto pequeno. Mas também aqui eu consigo sentir uma brisa fria. As janelas estão simplesmente abertas. Vamos fechar isso. Pedra e reboco desmoronando. Sinais claros de decadência por aqui. Outro quarto com 2 camas de solteiro. Acho que essa porta leva para outra escada. E sim, leva mesmo, mas não acredito. Acredite se quiser, ainda tem mais um andar. Vamos dar uma olhada nisso. Ah, também tem um corredor pequeno aqui. Pessoal, esse castelo está cheio de surpresas. Uau! Então, tem uma porta aqui. Está escrito Marguerite de Bourconnier. Ela foi, na verdade, a primeira esposa do rei Luís X da França. Não acredito. Olha isso. Tem uma cama de dossel muito majestosa bem no meio do quarto. Uau! Eu nem sabia que isso estava aqui. Bem lá em cima, no andar superior da ala central. Lareira de pedra gigante. Você ainda pode ver todos os sinais da flor de lis francesa. Pessoal, vocês realmente devem ter sentido como um príncipe ou princesa acordando dessa magnífica cama com dossel. Agora deve haver. Ok, claro, o closet quer dizer também deve haver um banheiro gigante aqui. E sim, tem mesmo. Na minha opinião, não é o banheiro mais elegante de todos que vimos, mas ainda assim tem bastante espaço. E novamente, convenientemente localizado perto do quarto. Aquele banheiro foi absolutamente impressionante. Mas talvez a melhor parte ainda esteja por vir. Então vamos para a ala, com o salão principal e a escadaria, com belos arcos góticos e arquitetura renascentista. E sim, você realmente não vai acreditar no que está vendo. Então você vê uma porta de madeira aberta. E assim que eu passo por ela, lá, vamos. Ai, meu Deus. Bandeira sul-africana, eu acredito, mas é claro, a bandeira dos Estados Unidos também, um sinal do amor patriótico deles. E olhem isso, pessoal. Isso é tão grandioso. Eu não acredito nisso. Meu Deus do céu. Nós vamos descer por aqui, caminhar por aqui, e você vai ver o salão principal deste castelo. Temos um busto enorme de Luís XIV bem aqui.
neste pedestal enorme. Dá para perceber que este é realmente um lugar onde a realeza, a nobreza e a aristocracia prosperavam. Mas agora você também pode ver todas as teias de aranha na frente das janelas, mostrando claramente que essa estrutura está desocupada e vazia há vários anos. Uau! À primeira vista, isso quase parece uma capela. O teto com colunas artísticas e a simetria perfeita do cômodo. Mas isso provavelmente nunca foi um salão religioso absolutamente inacreditável. O que sobrevive aqui hoje acredita-se ser parte da antiga entrada e dos estábulos do La Château, que mais tarde foram transformados em residências. Este é provavelmente um dos corredores mais grandiosos que já vi e explorei dentro de um castelo. É visível que as pedras das colunas estão desmoronando lentamente. Conforme o tempo passa, todos os móveis também ainda estão aqui. Se isso era apenas o lado de serviço da propriedade, isso diz tudo sobre o quão grandiosa essa propriedade deve ter sido um dia. Grande baú de madeira. Muito pesado, mas apenas 2 cúpulas de abajur dentro. Eu realmente espero que o governo francês seja capaz de reivindicar esta propriedade e reabri-la ao público para que todos possam apreciá-la. E enquanto estou aqui mostrando para vocês essa perspectiva do grande salão, aqui está uma foto de como esse salão era quando ainda estava aberto, alguns anos atrás, e em uso. Que contraste marcante. Revistas sobre o castelo aqui. Outra foto da senhora Shaw junto com seu filho. As portas que você vê aqui eram, na verdade, as portas que levavam à Ponte de Pedra, onde nós realmente começamos o vídeo. E bem aqui temos a grande sala de jantar formal. Absolutamente incrível. Os galhos estão simplesmente se fundindo por dentro. Como você pode ver, temos o fosso bem aqui na frente. E a ponte de pedra bem ali. Muita madeira queimando. E também essas colunas enormes. Costumava ter uma pintura pendurada ali, mas ela foi retirada ou simplesmente foi roubada. Mas olha só esse trabalho de pedra esculpida feito por um mestre. Incrível. Um dia, a realeza, os nobres e as pessoas importantes costumavam fazer banquetes luxuosos neste espaço. Então, atrás daquela porta, o chefe, os cozinheiros e as empregadas estavam preparando os banquetes. Completamente escondidos dos quartos.
escondidos nesta parte. Todos eles estavam fazendo isso. Os Pickles venceram no ano 24. Não tenho certeza se Pickles tem uma data de validade muito longa. E bem aqui outro cômodo, definitivamente não para os criados, porque dá para ver que também está elegantemente decorado com papel de parede e cortinas combinando. Teias de aranha enormes, sinais claros de mofo preto, muito mais livros sobre flores, interiores da Toscana. Isso mostra quais assuntos interessavam aos antigos proprietários. Quase parece que eles já estavam começando a planejar o próximo imóvel que queriam adquirir. Isso costumava ser outra porta, mas há teias de aranha e aranhas por toda parte. Está completamente cercado por espinheiros e vegetação na frente. Há tantos caminhos para seguir, vou primeiro andar por aqui, caminhando devagar. Ok, isso é interessante, na verdade, eu acredito que isso era para as tarefas que eram feitas para eles. Assim podiam cobrar pelos serviços. Não, mas temos um porão aqui também. Deve ser um porão enorme, mas as escadas desabaram. Não tenho certeza se é seguro. Ah, acho que são só alguns geradores mesmo. Não vale a pena quebrar minha perna por isso. Tem tantas portas, já estou perdido de novo. Então, essa porta era aquele cômodo que acabamos de ver. Então, essa porta leva para o corredor desse lado com a escada. E então a porta bem ao lado vai bem embaixo da escada. E isso pode realmente levar ao porão, tipo aquele porão grande de adega. Caramba! Parece totalmente inundado. É, acho que está inundado. Parece tão estranho, mas... Não, na verdade eu posso andar aqui, ok? Que diabos? Isso é assustador. Ah, isso é loucura. Costumava descer até aqui e essa parte, na verdade, estava alagada. Parte do sistema de ventilação está debaixo d'água. Ei, tem ainda mais bandeiras americanas aqui. Então, sabe, vamos apenas andar nessa direção, porque também há outra torre do outro lado. Mas eu realmente não quero ir para várias direções ao mesmo tempo. Isso parece bem legal. Acho que originalmente não era um banheiro. Em cômodos como este, você ainda pode sentir claramente que esta parte da propriedade já serviu como estábulo para cavalos. Banheiros e muito mais. Tinta atraente.
Uau! Isso ainda parece muito bem preservado. Ainda tem algumas flores antigas. Eles tinham amor e interesse pela natureza. E ainda temos todos os livros alinhados nas prateleiras. Até alguns troféus. Dá para ver que são todos livros em inglês. Então certamente eram propriedade privada. Por esses americanos ricos. Uau! Acho que isso aqui é tipo um hall de entrada, onde eles recebiam os convidados antes de serem levados, por exemplo, para um grande banquete naquela sala de jantar formal. Eles podiam relaxar aqui, conversar e colocar o papo em dia depois de muito tempo sem ver algum parente ou amigo importante. Está tudo completamente coberto de poeira. E o que me faz pensar que isso era realmente como um foyer, uma sala de recepção, é porque atrás desta porta você vai ver o mundo exterior de novo. Isso leva diretamente para onde encontramos o carro. Agora, finalmente, nós passamos por esses cômodos dos fundos. Eu dei uma olhada naquele porão. Então, é hora de mostrar para você a outra torre e o outro torreão. Como você pode ver, temos mais uma estrutura em espiral subindo até o topo. Mas primeiro, mais um cômodo aqui. E olha isso. Todas essas grandes lareiras de pedra neste castelo estão por toda parte. Isso realmente mostra o tipo de pessoas importantes que costumavam residir aqui no passado. Antigamente a água jorrava aqui. Havia também uma pequena cozinha anexa a este espaço. Este torreão também tem um teto com vigas de madeira. Vamos ver se conseguimos encontrar mais disso. Conforme subimos as escadas, Mais um quarto e... banheiro número, sei lá, talvez já seja o 25, né? Isso aqui parece muito mais moderno. Então poderia muito bem ter sido um quarto de hóspedes. Mas olha todos esses insetos e moscas mortos no chão. Isso é repulsivo. Nós podemos até subir. Mais uma. E o que podemos encontrar no topo da torre aqui? Outro quarto minúsculo. Mais um. E 2 degraus levando a um banheiro minúsculo e uma pia. Havia muita papelada.
e itens espalhados pelo chão. Aqui, esta carta está assinada por uma pessoa chamada Jeffrey. Será que é realmente ele? Parece Itália ou Suíça. Gabriel Distri. Oh, Simplesmente não se limita aos quartos. Mais um bem aqui. Acredito que este ainda contém muitos pertences pessoais. Esse é o Sr. Bernard. Essa é a filha deles junto com o marido dela. Aqui está a Sra. Shaw junto com a filha. O casal novamente em uma festa. 2015. Uma família tão maravilhosa, parece que eles têm 2 filhas e um filho. Este também era definitivamente um dos quartos principais. Pode até ter sido o quarto que foi usado por último, antes de nunca mais voltarem. Espero que a família deles, Bernard e Jean, se vocês me virem explorando sua antiga propriedade, estou aqui com total respeito. Provavelmente, quando eu colocar isso online, espero que o governo também já tenha resolvido alguma coisa. E continuo curioso para saber como isso pôde acontecer. Por que você deixou isso para trás? Então, espero conseguir algumas respostas e vamos tentar fazer mais pesquisas. E agora, se você também está curioso, fique por aqui, pois vou compartilhar novas ideias e a minha teoria da dúzia. Daqui a pouco vejo uma escada de novo. Acho que estamos atualmente dentro da outra ala da estrutura em formato de U. Sim, dá para ver que é a outra ala. E este parece ser outro corredor. Banheiro aqui. Mas pelo que parece, os quartos estão todos vazios. Dá para notar que não há muito o que ver. Ainda temos algumas roupas e sapatos de salto aqui. Provavelmente eram da Dona Jean. Mesmo aqui dentro, todos os sapatos de salto ainda estão aqui. Mas, tirando isso, aqui é um beco sem saída. Então vamos voltar agora. E só tem uma sala dentro do salão principal que eu ainda não te mostrei. E na verdade tem algo insano lá dentro. E também bem aqui você pode ver o lindo teto em arco. Foto antiga aqui, talvez o pai de um dos dois. E mais uma lareira de pedra muito detalhada. Não acredito. Tem até um pombo que ficou preso aqui recentemente. E infelizmente acabou morrendo. E enquanto caminho por aqui, posso realmente sentir como todos esses corredores, todos esses salões e quartos grandiosos e espaçosos agora estão completamente silenciosos,
totalmente desolados e simplesmente abandonados. Agora, finalmente, tem uma surpresa que eu quero te mostrar. Já que temos o casal, ou pelo menos uma mulher aqui com um homem importante, eu acho. Mas esse homem eu tenho certeza de quem é. Bem aqui podemos ver a senhora Shaw junto com o príncipe Charles do Reino Unido. E aqui está o senhor Bernard também apertando a mão dele. Você pode ver que essas eram pessoas importantes, pessoas dignas, pessoal, para possuir uma propriedade como essa. Desde que eles pararam de pagar os salários dos trabalhadores, há uns 3 anos, o abandono tem sido progressivo e está realmente se deteriorando muito rápido. E isso nos leva de volta à pergunta do começo deste vídeo. Como eles conseguiram simplesmente abandonar toda essa grandiosidade? A verdade é que ainda não temos uma resposta clara. Talvez a pandemia tenha mudado tudo, ou talvez tenha sido a distância, o dinheiro e as prioridades que mudaram aos poucos e os afastaram. E quanto mais investigávamos Bernard Carroll, mais estranha a história realmente ficava. Ele chegou até a ser arrastado para uma briga judicial por causa de uma Ferrari 250 GTO, um dos carros mais valiosos do mundo, depois de vendê-la sem a caixa de câmbio original. Quando o comprador exigiu as peças que faltavam, Carl se recusou a entregá-las. Uma disputa bizarra e mais uma rachadura no mundo impecável que cerca essa família. Então talvez essa seja a verdadeira resposta. Talvez eles não tenham apenas abandonado um prédio, mas também uma responsabilidade. E quando pessoas com todos os meios para preservar a história decidem deixá-la para trás, até mesmo uma sombra como essa pode começar a morrer em silêncio.